O debate sobre as cotas raciais é acirrado. Pesquisas revelam que cerca de 42% dos brasileiros são a favor das cotas. Algumas universidades, como a Universidade de Campinas, por exemplo, ainda não aderiram ao sistema de cotas e possuem outras políticas internas de inclusão social. O Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes e, segundo o último levantamento do IBGE, 53% dos brasileiros se declaram pardos ou negros. Quando se faz um retrato dessa população no ambiente universitário, uma discussão e tanto sobre o sistema de cotas entra em cena. De acordo com a Lei das Cotas de agosto de 2012, as instituições federais de educação superior deverão reservar no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. O parágrafo único da lei acrescenta que no preenchimento das vagas, 50% deverão ser reservadas aos estudantes oriundos de família com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio. No artigo 3º, a lei afirma que em cada instituição federal de ensino superior, as vagas reservadas serão preenchidas por autodeclarados pretos, pardos e indígenas. O acesso de alunos negros às universidades públicas cresceu exponencialmente depois de estabelecido o sistema de cotas. De 2004 a 2014, houve um crescimento de mais de 45%. No entanto, apesar desse crescimento, ainda não foram alcançadas as mesmas proporções que o número de matrículas de alunos brancos. O assunto causa polêmica. Uma pesquisa da Hello Search mostrou que, quando se refere às cotas sociais, 54% dos brasileiros se disseram favoráveis ao sistema. Mas em relação às cotas raciais, destinadas a pretos, pardos e indígenas, a porcentagem de favoráveis cai para 42%. Frei Davi sempre defendeu o sistema de cotas. Ele é especialista em ações afirmativas de uma instituição educacional, a Educafro, e acredita que o sistema de cotas é uma forma de inclusão e de combate ao racismo e demais consequências do processo de escravidão no Brasil. Segundo ele, além das cotas, são necessárias outras medidas para que a educação seja igual para negros e brancos. Eu quero dizer que as cotas são decisivas, mas não são suficientes. Queremos duas coisas, queremos o negro vencendo já e queremos mudança radical na melhoria da escola pública. As duas coisas não são separadas, são juntas. Entre as instituições públicas que não implementaram a política de cotas está a Universidade de Campinas, que é uma instituição de ensino superior estadual. Através de seu programa próprio de ação afirmativa para a inclusão social, a Unicamp prevê a adição de pontos a mais na nota de candidatos de escolas públicas. Dentro desse grupo oriundo de escolas públicas, receberá ainda mais pontos o candidato que se autodeclarar negro ou índio. Os pontos variam de 60 a 80 na primeira fase do vestibular ou de 90 a 120 na segunda fase. Por telefone, o professor Edmundo Capela de Oliveira, coordenador executivo do vestibular da Unicamp, explica por que a universidade aderiu ao programa de pontos no lugar do sistema de cotas. Porque é um sistema, a autonomia da universidade, à época, foi discutido que era a melhor maneira de ser feito e assim foi. Para nós, a melhor maneira é porque nós queremos mérito. E as cotas não têm mérito. Para discutir as políticas de cotas nos cursos de graduação da Unicamp, aconteceu na última quinta-feira a segunda audiência pública. Participaram do evento membros da reitoria, alunos e professores. Uma sociedade democrática e justa, ela não pode ser racista. As cotas, elas vêm na direção de enfrentar isso, né? De ir na contramão dessa exclusão. E para que a gente consiga alcançar essa lei, esse princípio de isonomia, de igualdade entre todos, é necessário políticas que permitam que isso seja possível. Essa é uma discussão bastante acirrada e polêmica, né? No Brasil. A gente mostrou aí dados de uma pesquisa em que 54% dos brasileiros apoiam cotas sociais. E aí o número reduz para 42% quando o assunto são cotas raciais. De que forma cotas raciais ou sociais colaboram para a melhora do nível intelectual, para a melhora da situação social na sociedade brasileira? Você tem aquela dificuldade, né? Então, a gente, infelizmente, a maioria da população, né? Tem até que os números são 53% da população, elas são, né, afrodescendentes, parda, indígena e são pobres. Então, a maioria são pobres e são, né, negros ou pardos.
Então, a dificuldade que você tem realmente se inserir numa instituição, né, ela é mais difícil mesmo, né? Como é que você vai competir? Ele falou ali em mérito. Eu também, eu sou sempre a favor do mérito, né? Agora, só que o mérito para aquelas pessoas que têm as mesmas condições. Como é que eu posso levar em consideração o mérito se o outro não teve condições né, de ter uma boa escola, né? Então, se você for comparar realmente com as pessoas de classe média e dos ricos, aí fica complicado, né? Então, por isso que as cotas sociais, quer dizer, aí entra também os brancos também, que têm aquelas dificuldades. Por isso que talvez seja um pouco maior, tá certo? Agora, se você levar em consideração, né, eu tenho os números aqui, se você permitiu falar, né, antes dessas cotas raciais, nós tínhamos 2,2% de pardos e 1,8% de negros que tinham concluído a universidade, né? Então, agora, você já tem, por exemplo, em relação à medicina, apenas 0,9% de São Paulo. Então, você vê a dificuldade que é para inserir, né? Então, as cotas vêm para realmente melhorar essa situação, para as pessoas terem um melhor acesso. E o sistema de cotas implementado no Brasil, ele não é um sistema ad eternum, né? Ele tem uma previsibilidade de duração, porque o objetivo é fazer o que o Laureano falou, dar um piso igual e, a partir daí, você passa um sistema de mérito só. Então, é interessante destacar nesse aspecto, Hélio, que no Brasil há um problema seríssimo, que a maior parte dos alunos que frequenta a escola pública no ensino fundamental e ensino médio, chega na hora de cursar o ensino superior, ele não tem condições de competir com as vagas do ensino público nas universidades brasileiras, principalmente nos cursos mais concorridos, como o curso de medicina. E os alunos que frequentaram escola privada de ensino fundamental e ensino médio é que ocupa as vagas do ensino público, principalmente nas instituições com mais qualidade. Ou seja, nós não temos na base uma igualdade de oportunidade. E a política de cotas vem exatamente corrigir essa igualdade de oportunidade. Não há dúvida que é fundamental que o Estado brasileiro faça mais investimento na educação pública básica, para que a educação pública básica seja uma educação de qualidade, mas é fundamental também acompanhar isso com políticas de cotas. Ou seja, negros, indígenas no país têm todo um histórico que foram relegados a um segundo plano em termos de educação pública no país e faz parte do contingente de população mais pobre no Brasil, isso na sua quase proporcionalmente uma grande parte dessa população nessa situação. Qual o resultado? Como esperar que esses negros indígenas pobres consigam ter acesso a essa educação de qualidade? Se eu for usar como único critério, como o modelo proposto pela Unicamp, o mérito, mesmo que você dê uma pontuação adicional, qual o resultado? Essas pessoas vão ter dificuldade a entrar nessa escola de ponta no Brasil. Eles também dizem que não deixa de ser uma correção, né? Pelos dados das injustiças históricas. Injustiças históricas, né? Então, por isso que eu falei aqueles dados de 2,2%. Então, agora nós já temos 11%. Depois das cotas, passou de 2,2% dos pardos para 11%. E 1,8% dos negros já tem 8,8%. Quer dizer, você já realmente não é suficiente, obviamente, né? E a ideia é, quando se aproximar mais, aí acaba. Isso, exatamente. Não é isso a ideia, né? Então, você vai, aí quando chegar... Pensa num tempo limitado. Então, nós vamos ter uma política de cotas, por exemplo, nos próximos 30 anos. Daqui a 30 anos... possivelmente será desnecessária a política de cota, mas nós precisamos criar essa igualdade de oportunidade do acesso à educação com qualidade. O acesso à educação, a maioria dos brasileiros hoje tem, mas o problema é que alguns têm acesso à educação de boa qualidade, outros de baixa qualidade. Eu estive, por exemplo, no interior do Ceará, que um dos telespectadores nosso falou aqui, escolas onde a qualidade do ensino é muito baixa, até por uma questão de falta de água. As escolas que não tinham água, tinham 100 dias letivos e com um número reduzido de horas de aula. Qual o resultado disso? Esses alunos terão dificuldades enormes de entrar em qualquer universidade, vão fazer uma
a prova do Enem E vão concorrer reprovar. com quem teve boas condições. Por isso que ele Exatamente. falou Claro. isso, porque ele citou do Ceará, né? Sim. E hoje a gente quer saber se você é contra as cotas sociais e raciais para as universidades aqui no Brasil. Você colabora com a gente respondendo pelo nosso WhatsApp 12 98135 2908 ou pelo facebook.com/ntjornalismo. Tem mais gente passando por aqui agora. Eu leio mais algumas participações que chegam para a gente aqui. Alguém que não se identificou escreve aqui, olha, enquanto nós não tivermos oportunidades iguais para todos, sou a favor das cotas. A Adriana, de Senhor do Bonfim, na Bahia, as desigualdades são causadas porque os mais fracos servem aos mais fortes e deveria ser o contrário. Por isso, eu sou a favor das cotas, sim. Obrigado, Adriana.